Olá, senhor. Vai continuar falando sobre plano de incidência euclidiano e vai falar agora sobre coordenadas em plano de incidência. Tá? Então, deixa eu pegar aqui. Coordenadas em um plano de incidência euclidiano. Então, vou começar relembrando esses conceitos para ficar firme, para ficar sólido. E para destacar alguns pontos, tá? Então, o que é um plano de incidência? A gente viu na aula sobre os axiomas de incidência, vou pegar esse outro aqui, que o plano de incidência é um conjunto P, vamos chamar assim, com uma coleção de subconjuntos chamados de reta. É um conjunto P com uma coleção de subconjuntos, as retas, que satisfazem então a gente tem os axiomas de incidência, que é o que regra o plano de incidência, é o que determina o plano de incidência. Então, o plano de incidência é um conjunto que a gente vai ver por axioma que ele é não vazio, que tem uma coleção de subconjuntos que a gente chama de reta. E essas retas se relacionam com os pontos de P da seguinte forma. Vou chamar de A1, axioma de incidência 1. Dados dois pontos distintos, existe uma única reta contendo ambos. Isso a gente viu que a gente deu nome, a gente usa esses pontos para dar um nome a essa reta, já que essa reta é única, que contém ambos. Então, se eu tenho dois pontos A e B, eu vou ter a reta que contém ambos. Essa reta R é a única reta desse plano de incidência que contém ambos. E essa reta R a gente também pode denotar dessa forma. A gente vai usar esse símbolo, tá? Isso vai continuar para o futuro. A gente vai sempre usar esse símbolo aqui para denotar a reta. Deixa eu ajeitar ali porque a câmera andou um pouco. Tudo bem, vamos esperar que não ande mais. Então, isso foi uma das primeiras coisas que a gente viu na videoaula sobre axiomas de incidência, né? Sobre o plano de incidência. O segundo axioma, o A2, diz que toda reta contém pelo menos dois
pontos distintos. Então, toda reta tem pelo menos 2 pontos distintos. Isso é o que diferencia reta de ponto. O que esse axioma está dizendo aqui? Reta não é ponto. Não contém só um ponto. Um ponto não determina uma reta. O A2, o A3, o axioma 3, que diferencia o plano de uma reta. Tá? Existem 3 pontos não colineares. A gente viu que 3 pontos são colineares se existe uma reta que contém os 3. Eles são não colineares, caso contrário. Ou seja, não existe nenhuma reta que contém esses 3 pontos. Existem 3 pontos não colineares. Então, um conjunto P que satisfaz A1, A2, A3, a gente chama de plano de incidência. Isso aqui já significa, por exemplo, que P tem pelo menos 3 pontos, tá? Isso tudo a gente analisou na videoaula passada. Então, um conjunto P que satisfaz A1, A2 e A3 é dito plano de incidência. Tá? O que é um plano de incidência euclidiano? A gente vai abreviar plano de incidência euclidiano por P e E. Tá? O que é um plano de incidência euclidiano? É um plano de incidência que satisfaz o seguinte axioma: A4 dados R, uma reta, e P, um ponto fora da reta, um ponto que não pertence à reta, então existe uma única reta S contendo P paralela a R. Ou seja, P pertence a S e S é paralela a R. Tá? Então, isso é uma reta dada qualquer R e um ponto qualquer fora dela. Vai ter uma única reta passando por esse ponto que é paralela à reta R em questão. Tá bom? E isso tudo, só isso na verdade, é suficiente para a gente falar em coordenadas. Tá? O que é coordenada? O que a gente vai ver agora, o que vem a ser de uma forma mais geral, a noção de dar coordenadas. Tá? Como definir
como colocar, vamos chamar assim, como colocar coordenadas em um plano de incidência euclidiano. É o que a gente vai responder. É claro? Então o que a gente gente vai começar com um plano de incidência euclidiano. Um conjunto que satisfaz esses quatro axiomas e tudo aquilo, todas aquelas outras propriedades que a gente já viu. E alguns exemplos, inclusive, na última videoaula. Tá bom? Então, primeira coisa, tá? Se eu tenho um plano de incidência euclidiano, ele tem pelo menos 3 pontos e 3 pontos, vou repetir isso aqui, não colineares. Não colineares é colinear. Existem 3 pontos não colineares, tá? Então, escolha 3 pontos que vou denotar por O, V, H e V, não colineares em P, chamado de P o plano de incidência euclidiano. Tá P com essa barrinha. O plano de incidência euclidiano. A gente sabe que existem esses 3 pontos não colineares, tá bom? 2. Então, antes de continuar, esse ponto, eu estou escolhendo esses nomes e vai ficar claro o porquê dessas letras. O, H e V. Isso aqui vai ter a ver com origem, horizontal e vertical. Depois eu vou explicar melhor, tá? Então, considere as retas eu vou denotar a reta H, aqui é determinada pelos pontos O, H. Como O, H são 2 pontos distintos, já que os 3 são colineares, os 3 são 2 a 2 distintos entre si, essa reta daqui é unicamente determinada. Então existe uma única reta que passa por esses 2 pontos. Essa reta eu vou chamar de H. Tá? Que a gente vai chamar de reta horizontal. Não existe aqui direção nesse sentido ainda. A gente ainda vai construir. Então a horizontal aqui é só um nome. Tá? Não pense que a horizontal tem que ser de fato horizontal. Tá? Então considere as retas H igual a OH, determinada pelos pontos O e H. E a reta V, determinada pelos pontos O, V. Tá bom? Como esses 3 pontos são colineares, a interseção dessas 2 retas é igual a o ponto O. Tá claro? Só vai ter um único ponto na interseção dessas 2 retas, que é determinado, que é justamente esse ponto que a gente vai chamar de origem, mais na frente. Tá bom? Então, tem 2 retas que se intersectam em um único ponto. O que a gente vai fazer agora é o seguinte. A gente vai usar esse sistema para dar coordenadas ao ponto. E para isso a gente vai precisar muito desse 4º axioma, que garante não só a existência de reta paralela, tá? Mas da unicidade. Existe uma única. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Cadê o pano? Então vamos olhar para aqui
Eu vou fazer o seguinte, eu vou reescrever isso aqui e vou deixar um espaço aqui para o desenho. Então, deixa eu reescrever isso, aqui pequeno. Considere as retas, vou botar assim, H, deixa eu apagar. H determinada pelo ponto O por esse outro ponto H. E a reta V determinado pelo ponto O e por esse outro ponto V. Tá bom? Então tem esse sistema de retas aqui. Isso vai nos dar, olhando aqui para um desenho, vamos pegar como é que a gente começou, né? A gente começou com 3 pontos. Vou pegar um ponto O, o ponto H, que está aqui. O ponto H e o ponto V. E eu vou traçar a reta. Eita, aqui V maiúsculo, tá? A reta Vzinho, que é a reta determinado, V minúsculo, é a reta determinado pelo ponto O e pelo ponto V. E a reta H minúsculo é determinado pelos pontos O e pelo ponto H. Tá claro? Reta H. Então, por enquanto não faz sentido falar em ângulo, em distância, a gente ainda nem falou desse tipo de coisa ainda, tá? Só sei que existem duas retas que se intersectam em um único ponto. Quando eu estou em um plano de incidência euclidiano, tá? Existem essas duas retas. E aí, a gente vai olhar para a seguinte característica, tá? Vou botar aqui, vou escrever como sendo a proposição. Vou pegar de outra cor. Então vai ser uma afirmação que eu vou fazer agora sobre retas em plano de incidência euclidiana. Essa afirmação diz o seguinte, deixa eu ajeitar aqui. Essa afirmação diz o seguinte. Sejam R, S e T retas em um plano euclidiano. Tá? Então eu estou olhando para retas em um plano euclidiano. Se R é paralela a S e S é paralela a T, então R é paralela a T. Tá? Tá claro? Se eu tenho 3 retas no espaço euclidiano, se eu tenho que a reta R é paralela à reta S e a reta T é paralelo à reta S, então R também é paralela a T. É isso que a gente vai verificar. E é bem simples, tá? Dizer que agora depende do quarto axioma. Então, demonstração rápida. Dizer que R é paralela a S é dizer que ela não tem nenhum ponto em comum. Então, dizer que S é paralela a T também significa dizer que elas duas também não têm nenhum ponto em comum. Suponha que
não é paralela a T. Dizer que ela não é paralela a T significa dizer que a interseção dessas duas retas é diferente de vazio. Então a interseção da reta R com a reta T é diferente de vazio. Tá? Se é diferente de vazio, tem um ponto. Então, seja P um ponto pertencente à interseção R e T. Tá bom? O que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que P é um ponto que está em R e está em T. Mas P não pode estar em S. Por quê? Porque S é paralelo a R, não tem nenhum ponto em comum. E S é paralelo a T, também não tem nenhum ponto em comum. Se ele tivesse em S, ele estaria em R e em T. Então aqui teria um ponto em comum, aqui teria um ponto em comum. Não pode. A gente já está assumindo que eles são paralelos. Tá? Se esse ponto não pertence a S, e P não pertence a S. Tá? Como esse ponto não pertence a S, pelo axioma 4, existe uma única reta passando por P que é paralela a R. E existe uma única reta passando por P que é paralela a T. Tá? Desculpa. O contrário. Existe uma única reta passando por P que é paralela a S. Porque justamente P não pertence a S. Existe uma única reta passando por P que é paralela a S. Mas R e S são duas retas paralelas a S ambas e que passam por P. O que significa dizer que pelo axioma A4, R tem que ser igual a T. Tá bom? Então aí é onde está o absurdo. Se R é paralela a S e S é paralela a T, então essas duas retas ou são paralelas ou se intersectam, é porque elas são iguais. Tá claro? Que é a gente pode considerar isso aí como sendo um paralelismo trivial. Uma reta ser paralela a si mesmo. O que eu estou considerando aqui como paralelo são retas distintas que não têm ponto em comum. Mas, do ponto de vista de pensar, você pode pensar que o caso trivial é ela ser paralela mesmo. Tá? Mas o que eu estou dizendo aqui é o seguinte. Se eu tenho que R é paralela a S e S é paralela a T, então R é paralela a T. Porque eu estou assumindo já desde o início que elas não podem ser iguais. Né? Senão, não tem graça. Tá claro? Então, mostrar o que a gente fez foi. Como é que a gente fez isso? A gente supôs que eles tinham que R não é paralelo a T, ele vai ter um ponto em comum, pega um ponto, algum ponto que está na interseção, que não tem por que ser único, em princípio, pega algum ponto que está na interseção, ele não vai pertencer a S, por causa dessas duas condições, pelo axioma 4, vai ter uma única reta que passa por P, que é paralela a S, e como S e T são paralelas a S e ponto em P, acho que tem que ser a mesma reta. Tá claro? Então, simples. E tá mostrado. Tá bom? Só uma afirmação, um exercício sobre plano euclidiano. Tá? Então agora a gente vai para cá. Deixa eu pegar esse lá. E vai usar isso aqui. Tá bom? Que é o seguinte. Eu vou pegar um ponto P que não está nem na reta V e nem está na reta H. Tá? Pega um ponto P qualquer. Chamar aqui P. Então, deixa eu apagar essa parte aqui de baixo.
Foi esse adendo aqui para essa afirmação, tá? Essa consequência. A gente continua ali. Terceiro, seja P um ponto qualquer de P do plano de incidência euclidiano com P não pertencente a H e P não pertencente a V. Então P nem está nessa reta V, nem nessa reta H. Eu vou chamar a V dessa reta V de reta vertical e a reta H de reta horizontal, mas perceba, não tem nada de vertical horizontal e por enquanto, inclusive, não faz nem sentido falar em vertical ou horizontal. Tá bom? Então, peguei um ponto qualquer, tá bom? Deixa eu desenhar ele mais aqui embaixo. P. Pelo axioma A4, existe reta H', existe reta H' com P pertencente a H', então vai ter uma reta H' que passa por P e é paralela a H. E H' é paralela a H. Então, a gente tem aqui, por hipótese, existe uma reta que passa por P e é paralela a essa. Vamos botar aqui, essa reta aqui. Está de outra cor. Laranja. Horrível. Isso não está paralelo, né? Pronto. Vou tirar esse ponto V daqui. Aqui eu tenho a reta H'. Finjam que a H' está paralelo a P, tá? E vou botar o ponto V aqui. Então, ponto V. Aqui eu tenho um ponto. Aqui eu tenho a reta H'. Eu tenho verde. Aqui eu tenho P. Tá bom? Então, eu tenho a reta H'. Eita, aqui é H'. Onde a H' é paralela. H' é paralelo a H. Tá? Não parece um desenho não, mas vamos supor que ela é paralela. Por que essa reta H' intersecta a reta V? Porque se, como ela é paralela a H, se ela fosse paralela a V, ela também teria que ser paralela a... Então V também teria que ser paralela a H. Porque, olha o que eu tenho. Eu ia ter que H é paralela à reta H', H paralela a H', H' paralela a V, então V também teria que ser paralela a H. Como V não é paralela a H, então H' não pode ser paralela a V. Portanto, tem que ter um ponto de interseção. E por que elas não são iguais? Porque elas não podem ter mais de um ponto. Porque o P não pertence a V, mas pertence a H'. Então H' é diferente de V. Como ela tem que ter um ponto em comum, elas vão ter um ponto aqui. Vou chamar esse ponto de B. Ou de A. Vou chamar de A. Ah? Denote. Então, H' interseção V é diferente de vazio. Por quê? Porque se H' interseção V for igual a vazio, significa dizer que H' é paralelo a V.
Só que a galinha já é paralela a H. Então dizer que a galinha é paralela a V significa dizer que o H também é paralelo a V por causa disso aqui. E isso é um absurdo. Tá bom? Então, a interseção é diferente de vazio. E como P pertence à galinha e não pertence a V, a interseção é um único ponto. E por que é um único ponto? Isso é consequência da aula de axiomas de incidência e plano de incidência. A gente verificou isso, que todo plano de incidência, a interseção de duas retas, se for mais de um ponto, é porque as retas são iguais. Tá? Inclusive está nos axiomas. Né? Então, seja A o ponto de interseção a galinha com V. Tá? Do mesmo modo, existe V' paralelo a V com P pertence a V'. Então vai ter uma reta que é paralela a V passando por P. Vou levantar aqui. Tirei esse H daqui. Tá o H aqui. Aqui, que continua sendo o ponto P. E aqui eu vou ter o ponto chamado de B. Eu devia trocar. Eu vou trocar aqui. Eu vou chamar. Vocês vão ver por que depois, tá? Porque, por causa da conversão que a gente tem de chamar x e y, tá? Não vou dar o nome. Vou chamar isso aqui de B. O ponto da interseção do a galinha com V. E vou chamar esse outro aqui de A. Só fui trocar os nomes, tá? Então, existe V' paralelo a V. Então, esse aqui é o V', que é paralelo a V e passa por P. Do mesmo modo que a gente tinha antes, V' interseção com H é diferente de vazio. Por quê? Porque o V' é paralelo a V. Se o V' tiver interseção com H igual a vazio, o V' também é paralelo a H, logo o V é paralelo a H. Contradição, não pode. Tá? Então V' não é paralelo a H. V' não é, tem um ponto comum entre V' e H. Tá? Denote, ou seja, A esse ponto em comum entre o V' e o H. Tá? Esse ponto aqui em comum. Então, acabei de marcar o B e acabei de marcar o A. Tá bom? E não só isso. Esse B e esse A estão unicamente determinados. Tá bom? Não existe nenhum outro ponto na interseção. Então, esse ponto P, desculpem, esse ponto P aqui, ele está unicamente determinado por esse ponto B e por esse ponto A. Tá? Da seguinte forma, quando eu fixo isso unicamente determinado, quando eu tenho fixado esses três pontos não colineares. Tá? Então, esses três pontos estão fixados. Tá? Fixei esses três pontos não colineares. Eu ainda tenho que dizer qual é que vai ser o ponto de encontro das retas que eu vou considerar. Qual é que a gente vai ser a origem. Tá? A gente vai dar nome. Quem é que vai ser esse cara daqui? Dito isso, a gente vai ter duas retas, OH e OV. Tá? De modo que qualquer ponto que não esteja em V e nem na reta H, que não esteja na reta determinada por OV e nem esteja na reta determinada por OH, é determinado por um único ponto sobre essa reta e um único ponto sobre essa reta, por um par. Tá?
Tá claro? E se o ponto P estiver sobre as retas? Aí a gente vai associar da seguinte forma. Então, deixa eu só completar, vou aproveitar esse espaço aqui. Com isto, P está completamente determinado pelo par AB, tá? Onde A é o ponto da reta horizontal, da reta H, determinado da seguinte forma. Quando eu pego a reta que passa por P paralelo a V, ele intersecta a reta H no ponto A. Tá? E o ponto B é determinado da seguinte forma, é dado pela seguinte forma. A reta passando por P paralela à reta H, intersecta V nesse ponto B. Tá? Com isso, a cada par de pontos nessas duas retas, pegando um ponto na reta H e um ponto na reta V, eu determino um ponto no plano. Tá? Só faltou ver, como eu vou escrever ali, o caso do ponto P pertencente a H e P pertencente a V, que são bem simples. Tá? Você vai estender essa ideia de reta paralela da seguinte forma. Se P pertence a V, se eu tenho um ponto P aqui em V, qual é a reta entre a paralela a essa, que intersecta essa, que passa por P? É ela mesma. Tá? Então, o par de pontos que vai determinar P, se eu estou sobre a reta V, é o par OP. E se P está sobre a reta H, o par de pontos que vai determinar a posição da reta do ponto P é P, O, tá? Então, se P pertence a V, antes disso, é determinado pelos pontos AB. Deixa eu só fixar uma anotação aqui. Tá? Depois eu fixo. Se P pertence à reta V, por exemplo, nesse caso aqui, P, então ele é determinado pelo par de pontos O P. Se P pertence a H, aí agora eu estou nessa situação aqui, que eu estava antes, é determinado pelo par PO. Tá claro? E com isso, a gente já pode formalizar o conceito de sistema de coordenadas
de coordenar um plano de incidência euclidiano. Tá? Vamos lembrar aqui, o que é que a gente fez? A gente começa, se eu tenho um plano de incidência, eu tenho obrigatoriamente pelo menos 3 pontos não colineares. A gente pega 3 pontos. Eu vou chamar um de O, um de H e um de V. Tá bom? Esses 3 pontos eu vou determinar 2 retas que se cruzam, tá? Não são paralelas, mas não são iguais, porque senão são não colineares. Tá? Então, com esses 3 pontos eu vou determinar 2 retas, as retas OH e a reta OV. Quando eu faço isso, esse ponto, que é o ponto de interseção das 2 retas, eu vou dar o nome de origem. Origem do sistema de coordenadas, tá? Tá bom? Então agora eu tenho 2 retas, reta V e reta H, horizontal e vertical, que aqui não tem nada a ver, podia ser H e V, não tem nada a ver com vertical e horizontal, tá? Não faz sentido nem falar em ângulo, nem nada, em medida. A gente tem 2 retas que se intersecam no ponto O, que eu vou chamar de interseção, de origem. E dado qualquer ponto P no plano, qualquer ponto, nessas retas ou não, eu determino ele unicamente por 2 pares de pontos sobre essas retas. Ou seja, um ponto sobre essa reta H e um ponto sobre essa reta V. Melhor explicando. Qualquer ponto no plano está associado unicamente a um ponto sobre essa reta e um ponto sobre essa reta. Da seguinte forma. Eu pego qualquer ponto nesse plano. Se o ponto está sobre a reta V, eu vou associar ele ao ponto O. Então, além disso, antes de continuar, eu vou ter que fixar uma ordem para essas retas. Então, aqui eu fixei a primeira reta, eu vou chamar isso aqui de reta 1. E essa daqui de reta 2. O que são essa reta 1 e essa 2? E esses dois? O que é que essa ordem significa? Significa que eu estou... Quando eu der qualquer par de pontos para determinar um ponto no plano, o primeiro eu vou procurar nessa reta e o segundo eu vou procurar nessa outra reta. Só está dizendo a ordem das retas que eu vou procurar o ponto. Tá? Então, essa vai ser a reta 1 e a reta 2. Então, fixamos 3 pontos não colineares. Escolhemos um deles para ser o ponto de interseção das 2 retas e fixamos uma ordem para as retas. Reta 1 e reta 2. Tá claro? Pois bem. Vou pegar um ponto qualquer. Se esse ponto qualquer está sobre a reta 2, ou seja, sobre a reta V, então as coordenadas dele vai ser a primeira, que é relativa à reta 1, vai ser O. Eu vou estar nesse ponto de interseção. E a segunda vai ser o próprio P, que já está sobre essa reta. Então as coordenadas vai ser o P. Se o ponto está sobre a reta 2, está sobre a reta OH. Desculpe, se o ponto está sobre a reta 1, está sobre a reta OH. Então a primeira coordenada vai ser o próprio ponto P. E a segunda vai ser o ponto relativo que está na reta 2. Desculpa. O ponto que é relativo que está na reta 2, que é o ponto O. Tá? Se o ponto P nem está sobre a reta O, nem está sobre a reta P, o que é que a gente faz? A gente usa o axioma 4, o axioma das paralelas, que diz que, dado um ponto fora de uma reta, existe uma única reta passando por esse ponto que é paralela àquela reta. Então, eu vou pegar a reta H', que passa por P, e é paralela a H. Obrigatoriamente, essa H' vai intersectar a reta V em um ponto, que eu vou chamar de B. Então, esse ponto está na reta V, que eu disse que era a segunda reta. Então ele vai ser associado à segunda coordenada. Já tá aqui o ponto B. Já por outro lado também existe uma reta V', que é paralela a V e que contém P. E portanto essa reta V' também intersecta a reta H, que é o que eu chamei de reta 1. Então está associado à primeira coordenada, tá? Esse ponto de interseção é o ponto de interseção da primeira coordenada. Tá bom? Então, o ponto da primeira coordenada, o ponto da segunda coordenada com relação a esse sistema de pontos e retas que eu escolhi.
Esse sistema de pontos e retas é o que a gente chama de coordenadas, tá bom? Então, vou definir aqui agora o que chama de sistema de coordenadas. Então, em um plano de incidência euclidiano, um sistema de coordenadas é obtido fixando eu posso dizer ou 3 pontos não colineares, ou já posso dizer que eu já tenho 2 retas que se intersectam em um único ponto, tá? Então, tanto faz aqui. Do ponto de vista axiomático, do ponto de vista de proporção é equivalente. Um você obtém o outro, tá? Então, fixando 2 retas que a gente chama de concorrentes, tá? 2 retas concorrentes significa, ou seja, que se intersectam em um único ponto. Então, 2 retas concorrentes R1 e R2. Então, em um plano de incidência euclidiano, um sistema de coordenadas é obtido fixando 2 retas concorrentes, R1 e R2, e R1 e R2, onde o único ponto da interseção de R1 e R2 é chamado de origem. Chamado de ordem. Vou chamar assim, preservada a ordem. Então vou botar aqui, antes disso. Fixando 2 retas concorrentes, R1 e R2, preservando 2 retas concorrentes e fixado uma ordem para essas retas. Com a ordem fixada. Então essa vai ser a primeira reta e essa vai ser a segunda reta. Chamando onde o ponto O na interseção é dito ser a origem do sistema. Então o que é que a gente tem? O que é que a gente tem para fixar? O que é que a gente precisa ter para fixar o sistema? Ou 3 pontos não colineares ou 2 retas concorrentes. Perceba aqui, deixa eu ajeitar aqui a câmera. Perceba que é equivalente. Se eu dou 3 pontos não colineares, eu dou 2 retas concorrentes. Basta eu fixar um desses pontos e pegar as retas que contêm essas duas e esses dois. Obtendo 2 retas concorrentes. Por outro lado, se eu dou 2 retas concorrentes, eu tenho 3 pontos não colineares. Eu pego o ponto da interseção, qualquer um nessa, qualquer outro nessa. Tá bom? Então é equivalente. Então, comecei o sistema de coordenadas, eu vou dar 2 retas concorrentes. 2 retas se intersectam em um único ponto. E vou fixar a ordem. Vou dizer, essa vai ser a primeira,
Essa vai ser a primeira, por exemplo, e essa vai ser a segunda. Tá? Deixa eu ver. Então, por isso que eu estou dizendo aqui com ordem fixada. E o ponto O, na interseção, eu vou chamar de a origem do sistema. Tá bom? E aí, antes de, em vez de apagar isso aqui, eu vou vir para cá. Essa parte aqui de cima. Então, se essa é a origem do sistema, o que é que eu tenho agora? A partir daí, para qualquer ponto, a partir daí, então, a partir daí, fixado um sistema de coordenadas, o R1, R2. Então, dá o sistema de coordenadas dá ao ponto de origem, de interseção das retas, e as retas na ordem, tá? R1 e R2. A partir daí, fixado o sistema de coordenadas para qualquer P pertencente ao plano de incidência euclidiano, existem únicos pontos A pertencente a R1 e B pertencente a R2, tais que P é igual a... Eu vou chamar esse sistema aqui, deixa eu dar um nome ao sistema. Você lê esse sistema aqui de S, tá? Fixado um sistema de coordenadas, eu vou chamar de S, O, R1, R2. Tá? Tais que P é igual a B e S. E o que significa escrever P igual a BS? Significa dizer o seguinte. Então, fixado um sistema de coordenada S, para qualquer ponto P no plano, qualquer ponto, existem únicos pontos A na reta R1 e B na reta R2, por isso a ordem, tal que P é determinado pelo ponto A e pelo ponto B, da seguinte forma. Dizer que P é A, B e S significa, pelo que a gente acabou de ver, significa dizer que significa dizer que a única reta S1 paralela, a única reta S1 contendo P paralela, contendo P paralela a R1, vou voltar não, vou trocar, né? A única reta S2 contendo P paralela a R2 intersecta
intersecta R1 no ponto A. Então, o que eu acabei de escrever é o seguinte, dado qualquer ponto, eu vou olhar para a única reta contendo P, que é paralelo a R2. A única reta é S2, contendo P paralelo a reta 2. Tá? Essa única reta que passa por P vai intersectar a reta 1 no ponto A. E a única reta S1 contendo P paralela a R1 intersecta R2 em B. A única reta passando por P paralela a R1 intersecta R2 em B, tá? OBS. Note que se S é igual a O, R1, R2 é um sistema de coordenadas, então P é igual a O se e somente se P pertence a R1. Isso aqui para qualquer A, tá? Analogamente, aqui eu vou botar aqui um A qualquer. A qualquer. Eu estou dizendo aqui é o seguinte: qualquer ponto que tenha coordenadas no sistema S, isso aqui é importante, tá? Tenha coordenadas no sistema S da forma AO, onde O é a interseção dessas duas retas, significa dizer que ele é o ponto A na reta R1. Tá bom? A qualquer. Assim. Onde A é um ponto qualquer. Analogamente, P pertence a R2 se somente se P é da forma O em B qualquer, tá? B pertence a R2. A um ponto qualquer do R1, claro. Tá? É aquele sistema de coordenadas. A um ponto de R1. Analogamente, um ponto está na reta 2, somente se quando eu olho para o sistema de coordenadas ele vai ser da forma O, B em S. Tá? De novo aqui, esqueci de botar o sistema. Em S. Onde B é um ponto da reta R2. Ok. Tá claro? Então, para você dar um sistema de coordenadas, não precisa de R2, não precisa de número real, não precisa de nada. Basta que você tenha um plano de incidência euclidiano. Aquele axioma A4 que diz que dado uma reta em um ponto fora dela, existe uma única reta paralela àquela anterior que passa por esse ponto, faz a gente poder determinar, dar o conceito do que seria um sistema de coordenadas. Tá? No caso de plano, é um par de pontos. Isso que a gente fez não só mostra a questão do sistema de coordenadas, como diz que um plano de incidência euclidiano, qualquer ponto pode ser determinado com um par de pontos.
onde esse par de pontos pertencem a cada um a uma reta e essas retas se intersectam em um único ponto. São retas concorrentes. Tá claro? Então, é uma coisa simples que a gente está formalizando. E essa formalização requer treino. Pensar de forma formal requer treino e, com a vantagem do ponto de vista prática é muito grande. Tá? A gente vai finalizar com dois exemplos. O exemplo mais simples e o segundo, o exemplo mais importante de todos. Tá? O exemplo mais simples. O exemplo mais simples, você vai considerar P, o conjunto com 4 pontos, A, B, C e D, e as retas o conjunto de retas vão ser AB, AC, AD, deixa eu botar maior aqui, BC, BD, CD. É o conjunto de todos os pares, né? Conjunto de todos os subconjuntos com cardinalidade 2 de P, tá bom? Então, determinar um plano de incidência é determinar o seu conjunto de retas. Se eu tenho um conjunto, eu determino que vem a ser um conjunto de retas, ou seja, satisfaz a axioma A1, A2 e A3. Isso é determinar o plano de incidência. Tá? Então, é fácil ver que dados 2 pontos qualquer, existe uma única reta que contém eles. Tá? Que toda reta tem pelo menos 2 pontos. Tá? Aí tem exatamente 2 pontos nesse caso. E existem 3 pontos não colineares. Quaisquer 3 não estão contidos em nenhuma reta. Tá bom? Então, eu vou fixar o ponto A como sendo a origem. Vou considerar a reta horizontal como sendo a reta AB. E vou chamar de reta vertical, vai ser a reta 2. A reta, vou chamar de R1, vou usar como a gente está usando ali, tá? R1, AB. E eu vou chamar de reta 2, a reta AC. Tá bom? Então quem é essa? Deixa eu só botar. Quem é a reta AB? Simplesmente é o subconjunto que contém os dois elementos. A reta 2, AC. É o conjunto é o subconjunto que tem dois elementos, AC. Tá? Tá claro? Então, quando eu olho para os pontos, eu estou pensando aqui, eu tenho o ponto A, aqui eu tenho o ponto B, aqui eu tenho o ponto C, esses dois pontos vão estar numa reta,
quem é que vai ser D? Aí eu vou olhar. Para esse aqui vai ser a minha reta 1. Essa daqui vai ser a minha reta 2. Como é que eu fico? Como é que eu fico a descrição de C em S? Então aqui o nosso sistema S vai ser A, R1, R2. Tá? Como é que fica o ponto C? Não, desculpa. Vamos botar todos os pontos, tá? Então, as coordenadas, esse aqui é o ponto D. Então, minhas coordenadas vai ficar A é simplesmente o ponto A no sistema S, que é o O. Né? O ponto B, quais são as coordenadas do ponto B no sistema O? Ele vai ser o próprio B, A, no sistema S. Ele está representando a primeira coordenada, de R1, tá? Na ordem. Quem vai ser o C? O C vai ser o A, C, no sistema S. Tá? E quem vai ser o D? Vai ser, eu vou olhar para reta paralela a R2, que intersecta esse cara que intersecta R1. Qual é a única reta paralela a AC? A única reta que não contém nem A nem C. Você vai olhar. A única reta que não contém nem A nem C é o BD. Tá? E que passa por D. Então, essa é a única reta que passa, que é paralela à reta R2 e intersecta R1. B. Analogamente, qual é a única reta que passa por D e é paralela a B? É a reta CD. Tá? Então, esses são os sistemas, essas são as coordenadas dos pontos nesse sistema. Tá bom? Quando você tem isso parece ser mais uma dificuldade do que uma solução. Mas com o desenvolver da teoria, você vai ver que o sistema de coordenadas é fundamental. Tá claro? E o próximo exemplo é o exemplo mais importante. Hã? Importante. Qual é o exemplo mais importante? Tá? Então, nosso conjunto de pontos vai ser o R2. Tá? Lembrando que é o R2, a gente já viu isso, conjunto dos pares x e y, tais que x e y números reais. Pares ordenados de números reais. Tá? Vou escrever isso. São os pares ordenados de números reais. E quem são as retas? As retas no plano de incidência euclidiano que a gente viu na última videoaula, usando o R2. Tá? Então, dados x0, y0 e x1, y1 pontos distintos. Dizer que são pontos distintos significa dizer que x0 é diferente de x1 ou y0 é diferente de y1. Pode ser que ambos sejam diferentes ou só um deles seja, só o y0 seja diferente de y1 e o x0 seja igual a x1. Mas para ser distinto basta que um deles seja diferente, uma das coordenadas seja diferente. Por quê? Porque para ser igual, somente se cada coordenada é igual. Tá bom? Então, dados x0, y0, x e y1 pontos distintos, a gente vai determinar a reta que passa por esses pontos. X1,
y1. A gente determinou, vai não, a gente determinou como sendo o conjunto dos pontos x0, y0 mais t x1 menos x0, y1 menos y0, tal que t é um número real. Okay. Então, para cada número real, você tem um ponto nessa reta, e para cada ponto nessa reta você tem um número real associado. Dizer que um ponto pertence a essa reta significa dizer que satisfaz a equação das coordenadas, tá? Dizer que a primeira coordenada dele vai se escrever como sendo um certo t0. Para um certo t0 vai ser x0 mais esse t0 multiplica x1 menos x0. E o segundo coordenada y vai ser o y0 mais esse certo t0, y1 menos y0. Então, para um ponto pertencer a essa reta, tem que satisfazer um sistema de equações, tá? Então, quem ainda tem dúvida de como é o plano de incidência euclidiano e olhando o R2 com essas retas, tem que voltar para a última videoaula, para a videoaula onde eu falo de plano de incidência euclidiano, tá? Que é fundamental. Lá a gente trata de como reconhecer propriedades fundamentais da reta, inclusive no modelo R2, que a gente vai continuar usando. A gente não vai voltar para definir essas coisas, não. A gente vai usar como se já soubesse, porque é o que de fato a gente tem, a gente já construiu. Tudo que for construído no curso vai ser usado posteriormente, tá? Muito bem. Então, nesse espaço aqui, tá? Plano de incidência euclidiano, a gente viu no começo que se eu tenho um ponto, soma 4, se eu tenho um ponto que não pertence a uma dada reta, existe uma única reta paralela a essa reta que passa por esse ponto, tá? Então, vamos olhar sobre como a gente encontra essa reta, o que é que a gente vai usar para encontrar essa reta, tá? Que é o seguinte. Então, seja R igual a AB mais T CD uma reta no plano de incidência euclidiano R2. Então, quando eu falar no R2, conjunto dos pares ordenados de números reais, e estiver pensando em falar sobre plano de incidência euclidiano, é tudo que a gente construiu no exemplo modelo, na videoaula sobre plano de incidência euclidiano, tá? Todas aquelas propriedades. Tá bom? Então, se eu pego uma reta qualquer, e seja P igual a x0, y0, um ponto que está fora de R. Tá? E aí a gente vai lembrar, só por desencargo, o que significa dizer que P pertence a R. Tá? Então, P da forma x0, y0. Tá? P
pertence a R se e somente se existe telinha nos números reais, tal que, na verdade, a primeira coordenada de P, x0, vai se escrever como sendo A mais T' C, e a segunda coordenada de P, y0, aqui é coordenada no R2, tá? A segunda entrada. Não é coordenada de um sistema de coordenadas. Não coloquei nenhum sistema de coordenada no R2. Nisso que a gente está falando. Então, esse coordenado simplesmente é a entrada. Porque eu estou olhando para pares ordenados de números reais. Tá? O y0 vai ser o B mais esse mesmo T', obviamente, D. Tá? Existia esse cara, então, um ponto x0 e y0 pertence a essa reta se e somente se existe esse número real que resolve esse sistema de equações aqui. Tá? x0 e y0 é fixo, o A e o B são fixos, o C e o D são fixos. São dados. Tá? O que está variável aqui é o T, e aí encontrar um T que soluciona esse sistema é dizer que o ponto pertence à reta. Tá bom? A gente já viu isso, mas estou repetindo isso por quê? Porque a gente faz parte do que a gente está assumindo que esse sistema não possui solução. Ou seja, T não pertence a essa reta. Tá bom? Então, a reta S igual a... Eu vou olhar para o próprio ponto P, x0, y0. Esse é o ponto P, mais T, vou botar R', tá? Tirar aqui. R' e aqui eu boto S. R' mais T, aí eu vou pegar o mesmo CD aqui. Que S pertence a R. Então aqui R, eu estou dizendo que os pontos de R' são os pontos da forma x0 y0 mais qualquer número real que multiplica CD. Tá? Então a reta contém P. Por que contém P? Porque quando eu faço S igual a 0, eu vou estar em P. Foi a solução. Tá? E R' é paralela a R. Tá bom? Vamos ver por que R' é paralela a R. Suponha, novamente, a gente vai chegar no absurdo, que R' não é paralela a R. Então R' interseção R é diferente de vazio. Dizer que são paralelas significa dizer que a interseção é vazia no plano. Dizer que não são paralelas significa dizer que a interseção não é vazia. Então, existe x1 e y1 pertencente à interseção. R' interseção R. Dizer que x1 e y1 pertence a R' significa dizer que x1 é igual a x0 mais S, C. Dizer que x1 e y1 pertence a R é dizer que x1 é da forma A mais T, C. Isso para algum S e para alguns T, tá? Do mesmo modo, dizer que x1 e y1 pertence a R' significa dizer que a segunda coordenada, a y1, é da forma y0 mais S, o mesmo S daqui, tá claro?
D e dizer que pertence a R, significa dizer que o Y também é da forma B mais TD. Isso para algum T e S pertencente a R. Tá? Existe número reais T, existe número real S, tal que x0 mais SC vai dar o x1 e y0 mais SD vai dar y1. Da mesma forma que existe T, tal que A mais TC vai dar o x1 e B mais TD vai dar o y1. Tá claro? Ora, mas se isso acontece, se isso é verdade, então eu posso escrever x0, por causa dessa igualdade, como sendo A mais T menos SC, e eu posso escrever o y0 como sendo um B mais T menos SD. E isso daqui implica dizer que x0 e y0 pertence à reta R. Que é P, né? x0 e y0, que é P, pertence a R. Isso é um absurdo. E por que é um absurdo? Porque eu comecei pegando um ponto que não pertence à reta. Tá claro? E qual foi o absurdo? Foi supor que essas duas retas aqui não eram paralelas. Né? Então elas são paralelas. Tá claro? Portanto, se eu tenho uma reta dada, já comecei com a reta, e eu pego um ponto fora dela, para eu determinar uma reta que passa por esse ponto e é paralela a ele, eu começo por esse ponto e uso esse mesmo carinha daqui, que mais na frente a gente vai ver que isso não é coincidência. Tá? A gente vai chamar isso de vetor diretor. Tá? Mais na frente vamos estudar mais a fundo o papel desse carinha aqui. Eu vou chamar de vetor diretor esse cara, tá bom? Mas por enquanto, o que a gente faz é isso. Então, essa é a maneira de você construir, dado um ponto fora de uma reta, como é que eu construo, por exemplo, uma reta paralela à reta dada, né? A reta aqui já em questão, que passa pelo ponto, obviamente. Tá claro? Então, deixa eu apagar isso aqui. Exemplo mais simples. É muito difícil você ficar encontrando plano de incidência euclidiano com finito. Tá? Além desse, por exemplo, de 4, eu não conheço nenhum outro. Talvez eu fiquei pensando muito que não vai ser interessante pra gente. Mas, em geral, o que acontece é que ou não vai existir reta paralela, ou vai ter, em geral, o que mais acontece é que vai ter mais de uma reta paralela, passando por um dado ponto fora de uma reta dada. Tá? Muito bem. Vamos olhar para agora sistema de coordenadas, só que agora no plano de incidência euclidiano R2, tá? E a gente vai fixar pontos, tá bom? Então, considere os pontos O igual a 1, 2, H igual a qualquer coisa aqui, tá? Eu só não vou querer, claro, que os três que eu pegar sejam colineares, tá? H igual a 4, 1 e V
igual... Deixa eu ver se dá para olhar para o cantinho aqui. Dá. E V igual a... E 4. 1. V igual a... 3, 5. Pronto. É esse aqui. Tá bom? Então, considere os pontos no R2. Então, o R2, ele já tem, como eu disse, a estrutura algébrica, como eu disse na última videoaula, a estrutura algébrica associada a ele, que inclusive foi que nos permitiu definir o que seriam essas retas, tá? Usando, veja, o que é que a gente fez para definir essas retas? A gente usou a álgebra do R2. Soma de vetores e produto por escalar. Tá bom? Soma de pontos, desculpa, produto por escalar. Isso existe por causa da estrutura intrínseca do R2. Do fato de que cada elemento do R2, cada ponto do R2 é unicamente determinado por um par de números reais, por construção. Tá? O R2 é o conjunto dos pares ordenados de números reais. Tá bom? Então, ele tem já intrinsecamente como se fosse... Vou pegar aqui. Vou pegar só por 1, 2. Esse vai ser o O. 4, 1. Vou pegar mais ou menos aqui. Não tem precisão de nada. E 3, 5. Vou pegar mais ou menos aqui. Tá? Então aqui eu vou ter o O, o V e o H. As minhas retas que eu estou considerando. Horrível. Não tem nada pra... Aqui. E... Aqui, pronto. Deixa eu marcar os pontos. H. O. E V. Tem questão de origem, de ângulo, tem nada, tá? Não faz sentido falar em ângulo nem nada. Aqui, por enquanto. E aí eu vou considerar a reta R1 como sendo deixa eu diminuir isso aqui. Considerar a reta R1 como sendo a reta OH. E quem vai ser dado essa reta? Vai ser, começa no O, quem é o ponto O? 1, 2. Mais T, eita, mais T, aí vai ser, estou olhando para H, 4 menos 1, dá 3, 1 menos 2, dá menos 1, onde T pertence a R, tá? Quem não entendeu como é que se constrói isso aqui, volte para a última videoaula, tá? Porque a reta que contém o ponto O e H dado por essa expressão aqui. Você tem que... Só passe da última videoaula quando esse tipo de coisa aqui for trivial, for óbvio, for dado. Tá bom? Pela construção. A reta R2 é... Então, aqui como é que eu construí? Vou voltar mais uma vez. 1, 2. 4 menos 1, 3. 1 menos 2, 2. Se você gravar, olhar isso aqui e achar que toda vez vai... construir dessa forma sem entender o porquê, você está fazendo errado. Não me responsabilizo com isso. Tá? Meu aluno só é meu aluno se cumprir as ordens do curso. E para fazer o meu curso, só passa da última videoaula se isso aqui for óbvio, for trivial, porque é dessa forma. Pela questão que a gente fez na videoaula passada. A reta 2 é chamada reta OV. Que vai ser dada por 1, 2, já que é o ponto de interseção, mais T. Isso aqui é variável muda, tá? Vou até botar S para não confundir, mas não precisaria. É só um parâmetro, tá bom? 3 menos 1
3 menos 1, 2. 5 menos 2, 3. Tal que esse é um número real qualquer. Então, esses são os pares de pontos, tá? Aí você precisaria ver, esses pontos de fato são colineares? Mas só por desencargo, vamos ver. Como é que a gente verificaria que de fato, por exemplo, o ponto V não pertence a OH, tá? Ok. Deixa eu botar até de outra cor. V pertence a R1, que é o H, né? Para V pertencer a R1, tem que existir T, tal que cada coordenada de V, 3 seja da forma 1 mais 3T e 5 seja da forma 2 menos T. Tá? Isso não vai ter solução por quê? Se eu multiplicar isso aqui por 3 e somar, o que é que eu vou ter? Se eu multiplicar isso aqui por 3, aí por essa de baixo por 3 e somar, eu vou ter 15 mais 3, 18, 6 mais 1, 7, menos 3t, mais 3t, 0. 18 igual a 7. Não tem solução. Tá? Então, V não pertence a R1. Como V não pertence a R1, nenhum outro ponto dessa reta pertence à reta R1. Por quê? Eu sei que o O já pertence. Se qualquer outro ponto dessa reta pertencesse, essa reta toda seria igual a essa. Tá? Aí como eu acabei de mostrar que o V pertence a S, não pertence a E, essas retas são distintas e só tem um único ponto em comum, que é o O, obrigatoriamente. Tá? Tudo isso é consequência do que a gente já fez nesse curso. Tá? Tudo isso tem que ficar claro, porque você vai precisar usar isso o tempo todo. Tá bom? E saber por que está fazendo, saber por que pode fazer. Tá bom? Então a gente tem essas duas retas aqui. E aí eu vou pegar um ponto que não pertence a essas duas retas. Por quê? Porque a gente viu que se eu pegar um ponto nessas duas retas, eu já sei qual vai ser a coordenada dele no sistema. Então eu vou até escrever isso aqui. Então, considere o sistema de coordenadas S igual a O, H, R1, né? R1, R2. Eu fixei a ordem. Deixa eu ver quanto tempo, tá? Muito bem. Então eu fixei a ordem, tá bom? Considera o sistema de coordenadas S igual a O, R1, R2. Muito bem. Então fixei um sistema de coordenadas, tá claro? Se seja P um ponto x0, y0 pertencente a R2 qualquer. Deixa eu passar esse carro da galinha.
Bom, vai ser com galinha mesmo. Então, eu tenho P com ponto x0 e som 0 no R2, né? No plano, plano cartesiano. Pelo que a gente viu em geral sobre sistema de coordenadas qualquer, se tá aqui. Se P pertence a R1, se eu tenho um ponto e ele está no R1, então como é que é as coordenadas de P no sistema de coordenadas S? Se ele está em R1, a primeira coordenada vai ser o próprio ponto P, x0, y0. Lembre-se que a primeira coordenada é um ponto, tá? E a segunda coordenada é o ponto O. 1, 2, em S. Tá? Então essa é as coordenadas de P no sistema S. Se P pertence a R2, P é igual a... Aí eu vou olhar para o O e as coordenadas de P agora no sistema S. Então essas são as coordenadas no sistema S. Pares de pontos, como a gente fez, tá? Então, ponto P é determinado por um par de pontos. Um sobre a reta R1 e o outro sobre a reta R2. Isso sempre na ordem, tá? Se o próprio ponto P já está sobre a reta R1, a primeira coordenada é ele e a segunda coordenada é o ponto O de interseção. Se o P já está sobre R2, a primeira coordenada é o ponto O de interseção, que está na reta R1, e a segunda coordenada é o ponto P, tá bom? E se P não pertence nem a R1 e nem a R2? Aí eu vou construir daquela outra forma, tá? Seja R1', vou escrever assim, então. Deixa eu diminuir isso aqui. Se P não pertence a R1 e P não pertence a R2, aí eu vou pegar R1'. Quem vai ser R1'? Vai ser a reta paralela a R1 passando por P. Que a gente já mostrou aqui nessa construção que ela é da forma P, que é x0, y0, mais um T, que multiplica... Como eu quero que ela seja paralela a R1, eu vou olhar para esse cara daqui. T menos 1. Tal que o T pertence a R. E o R2, linha, x0, y0, mais T. Como eu quero que ela seja paralela a R2, vem aqui o 2, 3, tal que o T pertence a R. Eu sei que, por isso que eu já, pelo que a gente já viu, e na última videoaula, eu mostrei que, não sei se mostrei para ser como exercício, a finalização, que de fato o R2 junto com esse sistema de reta é um plano de incidência euclidiano. Ou seja, de fato essa reta é única. A única reta que passa por P é paralela a R, é essa daqui. A única reta que a R1 e a única reta que passa por P e é paralela a R2 é essa, tá?
P pertence a R1 linha, interseção R2 linhas, pertence a ambas. E R1 linha é paralela a R1. E R1 linha paralela R1, R2 linha paralela R2. Tá bom? Como é que a gente vai encontrar agora as coordenadas de P? A gente tem que encontrar agora o ponto que R1 intersecta R1 linha intersecta R2. Tá? Primeira coordenada. Na verdade, como eu quero a primeira coordenada, eu tenho que olhar qual intersecta R1, ou seja, R2 linha, interseção R1. E tudo isso eu estou fazendo para um ponto arbitrário. Né? Eu vou olhar para R2 linhas, interseção R1. Isso tem que olhar para o sistema. Né? Para eu ter um ponto nesse sistema, então, deixa eu escrever assim. X e Y pertence a R2 linhas, interseção R1, que eu sei que já existe esse ponto de interseção. Se, e somente se, eu tenho que X é igual a quem? Quem vai ser o X? Como ele está em R2 linha, ele se escreve dessa X e Y, como o X e Y está em R2 linha, eu tenho que o X ele vai ser x0 mais 2t para algum t, tá? Então existe t e s pertencente a R, tá? Acho que x vai ser x0 mais 2t e o y vai ser y0 mais 3t. Isso porque o x e y está em R2 linha. Y0 mais 3t, correto? Que está em R2 linha. Por outro lado, x e y também está em R1. Então, o x ele se escreve como sendo 1 mais 3t. E o y ele se escreve como sendo 2 menos t. Eita, S. Já que eu usei t aqui eu tenho que usar S. S para algum S, tá? Então, existe, eu vou botar até linha aqui, para dizer que esses caras estão fixos. S linha, T linha, S linha. T linha, S linha. E o Y vai ser 2 menos T linha, 2 menos S linha. Tá? Então, dizer que o ponto X e Y pertence a R2 linhas, interseção R1 linha, significa dizer que, por pertencer a R2 linhas, vai existir um parâmetro T', que o x vai ser x0 mais 2T', e y vai ser y0 mais 3T'. Por ele pertencer ao R1, vai existir um parâmetro S', número real, tal que o x vai ser 1 mais 3S', e o y vai ser 2 menos S'. A questão agora é, eu quero determinar as coordenadas, né? Então, como é que eu determino isso? Como é que a gente determina essas coordenadas? Basta encontrar quem é ou T' ou S', usando os valores que a gente tem. Então, por exemplo, se eu multiplicar, vamos olhar para esse sistema aqui. Se eu multiplicar isso aqui por 3 e somar, eu cancelo o S', só vai sobrar o T'. Então, isso aqui implica que x0 mais 3y0 mais 2t' mais 9t' fica 11t' é igual a 1 mais 3 vezes 2, 6, dá 7. 3S' menos 3S' dá 0. Isso implica que o T' é igual a 7 menos x0
menos 3y0 sobre 11. Tá? Isso eu já posso voltar para cá, por exemplo, e determinar quem é o S'. Mas não interessa, porque a partir do momento que eu tenho T', eu já posso substituir aonde? Quem é que eu dizer o parâmetro T' veio do R2'. Tá? Exato. Portanto, quem é o ponto x e y que está na interseção? X vai ser igual a x0 mais 2 T'. Quem é T'? 7 menos x0 menos 3y0 sobre 11. Tá? Que é igual, se eu quisesse botar tudo na mesma base, isso aqui vai ficar 11 menos 2 dá 9x0 menos 6y0 mais 14. Eita. Mais 14. Então essa é a coordenada x. Quem é que ficaria sendo o y? A coordenada x desse ponto, tá? Que está na interseção. Quem é que ficaria sendo o y? O y é y0 mais 3 T'. T' está aqui, 7 menos x0 menos 3y0 sobre 11. Isso dá 11y0 menos 9y0 dá 2y0 menos 3x0 mais 21. X e y são as coordenadas do ponto da interseção do R2' com R1. E isso daqui nos dá a primeira coordenada do ponto P no sistema S1. Então, isso significa que P é... Primeira coordenada vai ser P é a primeira coordenada 9x0 menos 6y0 mais 14 sobre 11, 2y0 menos 3x0 mais 21 sobre 11, vírgula, um outro ponto que é a segunda coordenada no sistema S. Tá? Quem é esse outro ponto aqui? Exercício 1. Determine a segunda coordenada de P no sistema S. Determine a segunda coordenada. Primeira coordenada é um ponto, segunda coordenada é um ponto. Quem é essa primeira coordenada? É o ponto da interseção da reta paralela a R2, que passa por P e intersecta P1. Então eu estou olhando para a reta paralela a R2 linhas, que passa por P, que é o ponto XY0, e intersecta P1. Perceba que essa primeira coordenada está toda dependendo do ponto P. Para qualquer P no plano, qualquer ponto no plano, tá? Então ela está aqui. E você vai encontrar uma outra expressão que também só vai depender das entradas do ponto P, XY0, para a segunda coordenada aqui. Tá claro? E com isso, a gente vai determinar a coordenada do ponto P no sistema de coordenadas S. Tá? Para determinar a segunda coordenada, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a reta R1'. Por que pegar essa reta R1'? Porque ela é a reta que é paralela a R1 e passa por P. E vai olhar qual o ponto que ela intersecta a reta R2. Então,
Para resolver isso aqui, eu vou ter que achar o ponto em R1, linha, interseção R2. Quem é esse ponto na interseção? É o que vai dar aqui essa segunda coordenada. E vai depender só do x0 e do y0, tá? Vai ser uma coisa linear, que nem isso aqui foi, tá bom? Para finalizar, a gente vai ver por quê. O que é que acontece? O que é que vocês acham que acontece se eu pegar um sistema de coordenadas diferente? Exercício 2. Considere o seguinte sistema de coordenadas. O vai ser o ponto 0 e 0 em R2. Com um plano de incidência euclidiano, tá? R1 vai ser a reta da forma x0 tal que x pertence a R. R2 0 y pertence a R. Tá bom? Deixa eu fazer assim. Aí eu vou chamar o sistema de coordenadas, vou chamar de S0 igual a O, R1, R2. Mostre que se P é igual a x0, y0, um ponto qualquer no R2, então a escrita de P nada mais é do que x0, 0, 0, y0 no sistema S0. Então, o que é que isso aqui está me dizendo? O que é que vocês vão ter que verificar? Que quando eu pego esse sistema de coordenadas, que a gente vai chamar de sistema de coordenadas padrão, sistema padrão ou usual, as próprias coordenadas algébricas, vamos chamar assim, os próprios pares de números algébricos, são essencialmente as coordenadas deles no sistema S0. Tá? Então, se eu estou usando esse sistema de coordenada, qualquer ponto x0 e y0, o nome dele, o par de números reais que dá nome a ele, vão ser essencialmente a posição dele no sistema. Como marcado no sistema. Ou seja, a reta paralela à reta S2 que intersecta S1 e passa por P, essa vai intersectar P nesse ponto, e a reta paralela a S1 que passa por P intersecta S2 nesse ponto. Então, eles já estão determinados. Que
facilmente determinado. Por isso que a gente escolhe esse sistema de coordenadas, de geral. Por isso que ele é usual, porque ele é o mais simples. E aqui fica fácil você identificar as coordenadas algébricas com as coordenadas no sistema de coordenadas. Perceba que existe uma identificação entre as coordenadas algébricas de P, que dão nome, que os rótulos são rótulos, o rótulo de P, o rótulo de P como par ordenado de números reais. Então existe uma identificação entre as coordenadas algébricas, que são os rótulos de P de par ordenado de números reais, e as coordenadas no sistema padrão. S0. Tá? E é por isso que faz o sistema padrão ser o preferido. Né? É por isso que S0 é o sistema usual. Tá bom? Então agora a gente falou do sistema de coordenada, tudo. Já viu o que é que a gente ganha com... O que é que a gente ganha com um plano de incidência euclidiano, o que é que a gente pode construir a partir daí. E agora que a gente vai entrar é em distância. Né? Que a gente está dando sempre passos para conhecer, do ponto de vista geométrico, o ambiente, que no final vai ser o plano euclidiano. E a gente está dando passos através de conhecimento geométrico e coisas intuitivas que a gente tem sobre a geometria e como isso se reflete nos nossos exemplos. Tá? Então, no próximo vídeo, a gente vai estudar a questão de distâncias. A gente vai começar a transformar esse plano de incidência euclidiano numa coisa mais rígida. Né? Colocar uma distância é você colocar uma geometria no plano. Tá bom? É o que a gente vai ver na próxima aula. Então, até mais, pessoal.